a lição número 1 do nosso grupo de oração Exército de São Miguel Arcanjo. Esse PDF aqui eu vou disponibilizar lá no Exército, tá bom? Então, o tempo de nossa formação é de 1 hora, então aproximadamente a previsão de terminar 8h30, 9h. Então, bora lá. Lição 1, a Bíblia, origem da escrita até os dias atuais. Para que a gente possa compreender, primeiramente, a Bíblia, a gente precisa conhecer como é que surgiu a escrita. Quem foi que inventou? Como que surgiu tudo isso? Tá? Mas antes a gente vai dar uma olhada no mapa do mundo. Entenda aqui que talvez para vocês que já têm uma visão melhor de como é o mapa do mundo, talvez para vocês pode parecer uma coisa simples, mas eu estou aqui passando um início para aqueles que não têm uma visão de como que é o mundo, como é que é o mapa, né? Para a gente ter essa noção onde nós vamos estar e nos localizar, tá bom? Então vou mostrar aqui primeiro a nossa imagem do mapa do mundo. Então, para a gente ter um pouco da noção do nosso planeta Terra e onde vai começar toda a nossa história, né? Então aqui vocês estão vendo de modo geral o planeta Terra, o mapa do mundo. Bem que está o nosso Brasil. Aqui para quem tem noção, aqui é os Estados Unidos. E bem por aqui é a Europa. E bem por este meiozinho aqui, ó, é onde. Deixa eu pegar aqui o pincel. Bem por aqui, por esse meio, onde vai começar toda a nossa história da Bíblia. É por aqui, tá? Neste miolozinho aí. Vou aumentar aqui, dar um zoom para vocês, para a gente ver melhor aqui, ó. Talvez vai ficar um pouco embaçado, mas é por aqui onde vai começar a nossa história bíblica, todos os acontecimentos, tá? Eu estou enxergando direito aqui também nessa visualização, tá dando para ver, ok? Virar o mapa de novo, virando o mapa. Então, mapa mundi atual. Toda a nossa saga, deste nossa formação bíblica, desse nosso estudo de formação bíblica, vai se desenrolar a partir da onde? Do Iraque, Mesopotâmia, Suméria, Império Persa, aí Jardim do Éden. Então, o Iraque, deixa eu mostrar aqui para vocês o Iraque no mapa, onde é que ele está, tá bom? Opa, virando o mapa de novo. Iraque, onde é que está o Iraque aqui no nosso mapa? Eu vou apontar para vocês. Acho que eu estou enxergando aqui direito também. O Iraque está mais ou menos bem por aqui, que eu não estou vendo direito. Tá, pera aí. Localizei aqui ele, ó. Ó, vocês estão vendo aí nessa bolinha que eu estou pintando? Aí é o Iraque, onde é a história do Jardim do Éden, onde Deus criou o Jardim do Éden. Foi exatamente aí, o Iraque, tá? Só para vocês terem noção de distância do Iraque para o Brasil, onde é que fica? Aqui, Brasil, e o Iraque bem aqui. Bem aqui, Iraque. Então, bem é onde é o Jardim do Éden, onde Deus criou o mundo, aí no Iraque, onde é hoje o Iraque, tá? Chamado Iraque. Então, vamos. Aqui é a nossa saga, nós vamos passar, ó. Opa. Iraque, que é do tempo atual. Nós vamos fazer uma volta no passado, conhecer a Mesopotâmia, a Suméria dos povos, o Império Persa e conhecer o Jardim do Éden. Então, ali onde é que Deus criou. Então, vamos lá voltar aqui para o nosso início. Estou manuseando aqui, tá bom?
Então vamos ver aqui melhor o Iraque, tá bom? Para a gente conhecer por dentro um pouco o Iraque. Atualmente a Mesopotâmia constitui o território do Iraque. O Iraque está acontecendo aquelas confusões hoje, não é? Então tá aqui as cidades do Iraque, os estados do Iraque hoje, só para vocês terem noção. Então agora nós estamos fazendo uma viagem de avião virtual para o país do Iraque. E vocês podem ver onde é que fica mais ou menos Jerusalém e a Palestina, bem por aqui, ó. Dá para ver aí Jerusalém, né? A Palestina, certo? Vamos ler bem que esta frase aqui. O homem inventou a escrita e não a escrita inventou o homem. Logo, o homem inventou, entre aspas, sobre a inspiração divina a palavra de Deus, que é a Bíblia. E não a Bíblia inventou o homem. O homem nasceu primeiro que a Bíblia, e não a Bíblia nasceu primeiro do que o homem. Logo cai por terra a teoria sola escritura. Tudo que está nas sagradas escrituras só existe porque o homem escreveu. E o homem não escreveu tudo o que deveria nas escrituras sagradas, escreveu apenas o necessário daquilo que Deus queria. Pois se o mesmo fosse escrever tudo, não existiriam livros o suficiente para anotar tudo que Deus realizou através do homem até a realização das ações dos Atos dos Apóstolos. Então, em lá você pode conferir Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25, onde o próprio São João vai dizer lá que tudo que Jesus fez, tudo que é de Deus, não cabe na Bíblia. Então, que fique bem claro para vocês essa frase aí, ó, que o professor Clailton aqui, ó, frase do professor Clailton, reflexão do professor Clailton. O homem inventou a escrita e não a escrita inventou o homem. Então, fique bem claro para a gente começar a tirar já da cabeça esse entendimento de que só vale tudo que está escrito na Bíblia. Na verdade, é mais fácil dizer o contrário, né? Então, vamos voltando aqui para a gente ter este entendimento melhor, tá bom? Conhecer um pouquinho aqui destes países, ó. Onde é que fica a Mesopotâmia, tá? Onde fica pelo Iraque, tá bom? Onde a gente já viu onde é o Iraque. Agora nós vamos fazer essa volta ao passado. Vocês podem ver aqui a Mesopotâmia. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver o rio Tigres e Eufrates. Tá vendo aí de perto o rio Tigres e Eufrates? É onde na Sagrada Escritura vai dizer que Deus criou o Jardim do Éden aqui. É o Éden, né? Está lá na Bíblia, onde vocês podem verificar aqui em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8 ao 14. Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios, situava-se entre os rios Eufrates e o rio Tigres. Então, como vocês podem ver bem aqui no mapa, né, a Mesopotâmia toda, que é a Mesopotâmia onde estão estes rios aqui. E lembram da historinha de Jó, né? Nínive aqui onde ocorre a saga lá da história de Jó, para você se localizar, né? Bem no rio Tigre. Aí temos também a história da Babilônia, onde vai surgir lá aquela confusão das línguas. Então, todo o acontecimento de Gênesis, que nós vamos ter esses estudos bíblicos, vai se desenrolar aqui todo, praticamente, né? Muita coisa vai se desenrolar daí. Depois que vamos fazer uma viagem e vamos sair desta parte. Damasco aqui, a passagem onde Paulo vê Jesus, né? Aqui em Damasco. E vê Jerusalém aqui, né? De Jerusalém, como é pertinho, onde o povo fazia toda a trajetória. Estava em Jerusalém, Paulo estava aqui em Jerusalém, os judeus que moravam aí. E aqui vocês podem ver o Egito, né? Como o Egito fica longe da onde Deus criou o mundo aqui, né?
Deus criou aqui o mundo aqui, onde está a Mesopotâmia. E aí o povo de Deus, andando, migrando, foram parar no Egito, que é a história do Moisés, depois vamos ver, né? A história do povo de Moisés, onde vai acontecendo todo o fato. Então, para a gente conseguir entender aos poucos isso daí. Então, a Mesopotâmia é conhecida por ser um dos berços da civilização, ou seja, isso aqui, pessoal, é história, tá? A história diz isso. História é uma ciência que comprova, que a história procura analisar os fatos e comprovar. História, esqueci o nome outro que dá. História, arqueologia, antropologia. Então, localizada entre o Oriente Médio também, como está lá em Gênesis 2:8. Então, a própria história reconhece que o berço da civilização humana foi aí na Mesopotâmia. Muita coincidência, né, com a palavra do Gênesis da Bíblia. Por isso que eu quero trazer isso para vocês, para poder a gente ver o que que a história diz, então, o que que a história considera como o berço da humanidade, a Mesopotâmia, é o que a Bíblia está dizendo no Gênesis, né? Muita coincidência, né? A ciência da história veio depois, né? O homem estudou aqui, que ele definiu a ciência, história, essa matéria, esse estudo que faz. Claro, depois da Bíblia já ter sido escrita. Pode ter sido escrito o Gênesis. Para não dizer assim, ah, mas o Gênesis foi escrito depois que surgiu os historiadores. Não, o historiador surgiu depois que já estava a Bíblia escrita. Então não venha com essa não. Aí vamos também ver aqui na história, né, o que que entender bem que um paranauezinho do que a história vai dizer, né, sobre a origem do homem, né, o inventor da escrita cuneiforme, que nós vamos ver. A ciência afirma que o Homo sapiens, surgiu na África Oriental por volta de 300 mil anos. Então, nós vamos aqui fazer uma analogia, uma comparação do que diz a ciência pagã, que não nega, que nega a existência de Deus, com a palavra de Deus. Então, para ver como eles entram em choque e em contradição, né? Então, entenda que é uma teoria que o homem surgiu aqui na África. É aquela história que a gente sabe como surgiu dos macacos, né? Da origem dos macacos. E aí surgiu aqui na África e eles migraram para lá, ó. Pode observar para onde eles migraram, para onde primeiro? Para onde que eles migraram? Ó, que é onde está mostrando aqui na própria história. Deixa eu mudar bem aqui de cor. Eles migraram, ó, para onde é a Mesopotâmia aqui. Então vocês vão ver que vai existir muita contradição entre essa própria história deles dizendo que o homem surgiu dos macacos com alguns relatos que está na Bíblia, ok? Então, depois o homem se espalhou para o leste do Mediterrâneo. Então, há 60 mil anos atrás e pode ter chegado na China há 80 mil anos, que é o que explica essa ciência que diz que o homem veio do macaco, né? Que depois que o homem se espalhou para o leste do Mediterrâneo, que é para onde? Bem para cá, pessoal. Aqui, ó, para este lado aqui está a Mesopotâmia, tá? Então depois, conforme a história, começou a ficar se espalhando por aqui e foi se espalhando por aí. Todos esses lugares aí. Atualmente, seres humanos estão distribuídos por toda a Terra. Isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? Como está por toda a Terra. E vamos ver aqui o que diz o nosso livro do Gênesis. Aí vamos botar aqui uma indagaçãozinha, né? Em Gênesis, no capítulo 2, afirma que Deus criou o homem e colocou ele no jardim no Éden, em Éden, no Oriente. Quem está com a verdade? A ciência ou a Bíblia? Então, nós vamos entrar nesses contrastes aí, essas contradições onde os dois lados das duas moedas de dois lados, né? Vamos tentar entender isso daí. Então, Gênesis vai dizer o que na Bíblia?
capítulo 2 no versículo 8. Afirma que Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, mas a ciência diz que que o homem surgiu lá da África, ou seja, nós estamos aqui, né? Vocês estão vendo um bonequinho aí, ó. Deus criou o homem do nada e jogou aí. Mas a ciência pagã, herege, diz uma teoria. A gente tem que entender isso aí. Não é comprovado. Quando é teoria, não é comprovado. Teoria. São teses, hipóteses. De que o homem surgiu para cá, para o mundo daqui, que é para a África. Aí depois é que o homem migrou para cá. Aí o homem foi migrando para esse lado, aí foi povoando aqui, aí foi pelos outros lados, para a Ásia, para onde é a China, e foi fazendo essa migração. Vamos entender quem é que está com essa verdade. Tô manuseando bem aqui a borracha. Turma que estão assistindo aí, que chamam vocês de turma, igual dos meus alunos da sala de aula. Aí o Iraque aqui eu já falei, ok. Então espero que a gente já tenha tido essa visão para a gente entender mais ou menos, tá? E vamos agora conhecer essa origem da escrita aqui. História e origem da escrita. Quem inventou a data? A história da escrita começou com a forma de gravar denominada de cuneiforme, surgida na Mesopotâmia. Então vocês viram onde é a Mesopotâmia, né? Já mostrei para vocês onde é que fica a Mesopotâmia no mapa, no apêndice. Eu já mostrei para vocês. Então, a escrita, ela surgiu lá, onde se conta e relata, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Está bem aqui a tábua da escrita de nome grego cuneiforme chamado, né? Encontrado em Uruk, cidade do Sumério. Já vou mostrar onde é que é. Na Mesopotâmia, lá onde eu mostrei, a Mesopotâmia no mapa. Então tá aí como é que era a escrita que o homem fazia, né? Como era difícil aí. Então vamos ver aqui no mapa para a gente conhecer. Agora a Suméria, aonde surgiu o Abraão. Abraão era da Suméria. A Suméria localiza-se aonde? Ó, aqui no nosso mapa você pode ver a Suméria. E aqui o Rio Tigres e Eufrates, você consegue enxergar daí, né, do YouTube. Então a Suméria está aqui, ó. Está essa parte amarela, certo? Pintado aí, ó. Localiza-se, a Suméria localiza-se ao sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, ou seja, quando ele fala no sul, é embaixo. Aqui em cima é norte e aqui é sul. Então tudo aqui, ó, se vocês pararem para analisar, tudo começa aí, né? A história. Então, se você analisar, os historiadores tentam querer jogar lá para a África. Gente, se você parar para analisar bem, depois pesquise no quantas horas demora de avião para poder sair da África e ir até aí na Suméria, onde é a Mesopotâmia, onde é o Iraque. Quantas horas é a pé que esses homens macacos saíram andando por aí, né, para poder sair se espalhando e evoluindo. Então, muita coisa não vai fazer sentido, tá? Então, bem que vocês podem ver de helicóptero aqui, ó, nessa imagem, onde é as fotos, as muralhas aqui embaixo da Suméria, onde é que surgiu a escrita, que foi achado, né? Então, eu não vou imaginar que a Suméria era um país grande, é do tamanho do Rio de Janeiro, não é uma cidade pequena, pessoal, né? Não é cidade assim muito grande. Olha, se eu pesquisar bem aqui na internet, aqui, ó, qual total da população dos sumérios antigamente? O que que o YouTube aqui vai dizer, ó? Qual era o total da população que tinha na Suméria? Que a gente não vai achar, né? Eles não botam aqui. Mas depois vocês pesquisam aí dever de casa, tá? Para vocês terem noção quanto que era o total da população. Então, para a gente começar a localizar aqui, ó, nós ainda vamos falar do caos dele quando a gente está na história de Moisés, de
O aqui que é de onde saiu Abraão, saiu daqui, tá? Da Suméria. Povo de Deus, Deus começa a resgatar seu povo daí. Então a gente conhecendo um pouquinho do caminho. Então vamos lá. Como que o homem escrevia a primeira escrita? Tá aí uma pedra aí para a gente ver. O termo vem de cunha, né? Cuneiforme, essa palavra, que era uma pequena ferramenta de entalhe, a caneta. Então existia aqui a forma de escrever como se fosse uma caneta, né? Vocês estão vendo aí essa estaca aí, parecido um prego. Então é chamada a cunha, que era a ferramenta de entalhe para poder escrever, né? A caneta daquele tempo, que gravava símbolos em plaquinhas de cerâmica. Com ela não era preciso ser um grande desenhista para compor todos os caracteres, ou seja, para você escrever. Olha aqui como era escrito aqui, vocês conseguiram enxergar aí a miudeza que era para talhar tudo isso daí. Então nós podemos ver aqui as imagens melhor, como era a escrita dos sumérios. Vocês podem ver um monte de risco. Vocês conseguem ver os riscos aqui, né? Eles faziam tipo assim, ó. Aí um risco, olha, vocês podem observar aí como é que era os ícones, eles faziam a leitura dele. Assim como a gente lê hoje o alfabeto, vamos chegar até como é que surgiu o nosso alfabeto hoje. Então, vamos lá, o alfabeto cuneiforme. Vamos fazer a comparação, ó, para vocês entenderem como era o alfabeto do Sumério comparado com hoje. Vocês podem verificar aí a letra A. A letra A como que era, tem esse monte de desenhozinho aí, triângulo com uns pauzinhos aí, B, a letra C como que era, a letra D, E, F, aí vai até a letra Z. Se você quiser depois pausar aí e aprender a escrever em sumério, você faz seu nome aí em sumério. Mas eu não vou me atentar a aprender muito aqui. Então, apesar de ter sido usado exclusivamente para a linguagem suméria a princípio, o sistema de escrita cuneiforme foi posteriormente adaptado e usado para uma série de diferentes línguas. Ou seja, esse povo da Suméria, os sumérios inventaram essa escrita aí e outros povos começaram a imitar dos sumérios a escrita. Ou seja, eles que iniciaram. Aí depois, ó, os egípcios desenvolveram tais símbolos e criaram os hieróglifos que utilizaram nos textos religiosos. Então, o que que aconteceu? O povo do Egito, pegaram esses desenhos aqui e vou mostrar aqui embaixo como é que eles transformaram na escrita deles, baseando-se na linguagem do Sumério. Então, ela é a linguagem que fez surgir as outras linguagens até chegar no teu alfabeto hoje do português que a gente aprende na escola. Então, vamos ver aqui como era agora a escrita dos egípcios, onde Moisés morou. Então, Moisés morou lá no Egito e ele estudou essa linguagem aí. Então, vocês podem ver aqui, ó, chamava hieróglifos, a linguagem, a escrita dos egípcios. Então, a letra A, vê como é complexa, parece uma águia, ou então aqui um negocinho deitado. Aí a letra B, olha aqui como é que é. Ó, vamos olhar aqui pro W, parece um pinto, né? Olha o W, como que é. Uma galinha, né? Filhote de... E aí você também quiser depois ver com calma na apostila que eu vou disponibilizar lá no Exército de São Miguel, você vai vendo como que é escrito. Então, para a gente conhecer, a gente entender a Bíblia, que a Bíblia não nasceu daquele jeito, né? O homem é que está escrevendo, então que fique bem claro isso. O homem que começou a escrever e foram contando de boca a boca e foram escrevendo as histórias. É por isso que nós temos hoje a Bíblia. Por isso que cai por terra você dizer que só vale o que está escrito na Bíblia. Na verdade, está na Bíblia porque o homem botou lá. Então, a China também, ó. Também na China, os hieróglifos passaram a ser empregados, só que essa escrita é até hoje utilizada com algumas alterações. Então, os chineses, por isso que a lei dos chineses é muito complicado, né? Eles pegaram dos egípcios já a escrita, só fizeram um aperfeiçoamento. Então, vocês podem ver aqui como é que é a escrita dos chineses. Aqui nesse quadro de vermelho, vocês veem como é que é o um. Um é só um tracinho, o 2 é dois tracinhos, o 3 é três tracinhos. Aí o 4 tem quatro tracinhos parecendo um quadrado.
E o significado aqui de algumas palavras, né? O fogo, as cinzas, a chama, a floresta. Então vocês podem ver que eles aperfeiçoaram um pouco. Não tem muito desenho como a gente pode ver aqui, ó. Porque o Zé de fazia muito era desenho. Então eles aperfeiçoaram e fizeram em forma de traços assim, ó. Os hieróglifos chineses, como que é. Que eles usam até hoje. Então, para a gente só ter uma visão aqui, ó, a gente pode ver a comparação da distância aonde está a China para onde foi a Mesopotâmia. Ó, eu vou circular aqui de vermelho onde é a Mesopotâmia, tá? Da onde eles saíram, que é perto do Egito aqui, para lá, né? Então eles foram indo para cá. Aqui do Egito, perdão, Egito. Tô trocando aí. Aqui do Egito, onde eles pegaram a escrita e peraí, deixa eu apagar aqui. Daqui do Egito, eles foram lá para a China trouxe essa ideia, né? Os povos se misturando e aí vão pegando as ideias da escrita dos outros. Aí depois o que acontece? Surgem esses outros povos chamados fenícios, que também está lá no meio, povo da Mesopotâmia. E foram os fenícios que chegaram à representação fonética criando as consoantes. Então, os fenícios eles criaram o alfabeto que hoje a gente foi ter hoje. Só que como era o alfabeto deles aí, ó, desse povo fenício, vamos já saber onde é que fica a Fenícia. Então vocês podem ver como é que é as pronúncias, né? Iod, Kaf, aqui é a pronúncia aqui, Kaf, Iod, o Y, o T, Tet. Então aqui embaixo, essas letras pequenas que eu estou marcando aqui, ó, de vermelho, é o nosso alfabeto, de certa forma. E como é que pronuncia em fenício. Agora vamos aprender a falar a língua de todo mundo, ó. Onde é que fica a Fenícia? Vamos ver aqui no mapa. A civilização fenícia desenvolveu-se na Fenícia. Ó, claro. Hoje, onde é que fica o território do atual Líbano? Onde é o Líbano? Vou já mostrar no mapa aí. Os fenícios eram povos de origem semita. Quem são os povos de origem semita? Vamos dar mais na frente. Vamos ver os de semita, pessoal. São os de origem lá dos descendentes de Noé. Sem, Cã, Jafté, vamos ver tudo isso aí. A própria história, ela vai, quando ela começa a dizer que os povos são de origem semita, e tu vai analisar a história, que eu vou mostrar depois para vocês, nas outras formações, você vai chegar lá nos filhos de Noé e que vai chegando lá em Caim e Abel. Então, mais ou menos por volta também do ano 3000 a.C., eles se estabeleceram numa estreita faixa de terra com cerca de 35 quilômetros de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Então, olha onde é que está a Fenícia aqui, bem do lado do paraíso onde Deus criou, né? Aqui, ó, Mesopotâmia, o Tigres e Eufrate. Aqui o paraíso. Aqui é a Suméria, aqui no sul, onde tem essa cidade aqui do Abraão. E aí, aqui do Egito, do lado aqui do Egito, surgiu o hieróglifo. Aí do hieróglifo foi lá para a China, para cá. E depois surgiram esses povos fenícios para cá que adotaram também deles a escrita, baseando nos sumérios. Já borrei tudo aqui. Então pode observar que todos estão muito interessantes, né? Todos os povos estão girando em torno daqui, todo o desenvolvimento daqui da Mesopotâmia, onde foi o paraíso que Deus criou. Toda a escrita está sendo baseada aí. Vamos continuar. Aí depois chega a Grécia. Nós vamos ver para onde fica a Grécia já já também no mapa, tá? E a Grécia também coloca o surgimento das vogais, né? Depois os gregos acrescentaram as vogais e os símbolos chegaram à quantia de 22 sinais. Quantos que tem o alfabeto? O alfabeto grego já é bem mais parecido com o nosso português. Então vocês podem verificar aqui na Bíblia
Por isso que na Bíblia vocês vão ver também os apóstolos falando de Deus, que Deus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, que ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, quem já ouviu essas palavras? O Alfa, a primeira letra grega. Deus, pessoal, quando ele revela para os povos, o São Paulo. São Paulo, ele vai dizer isso, que Deus, ele revela, ele se comunica de acordo com a cultura que o povo está vivendo na época, para o povo entender. Deus não ia aparecer para Paulo, dar umas revelações, e para João, lá do Apocalipse, que escreveu que ele é o Alfoma, falando na letra A, B do alfabeto brasileiro, que eles nem entendiam isso aí. Então, como eles tinham esse aprendizado aí, Deus fez a comparação, porque eles falavam grego também, na linguagem deles. Deus vai se comunicando na nossa linguagem. Deus ele desce ao nosso nível, como Jesus Cristo não desceu ao nosso nível, para falar a mensagem ao nosso nível de acordo com nossa cultura, para que a gente possa entender. Então ele faz essa comparação, eu sou o alfa e o ômega, porque o alfa é a primeira letra que está aí o A representado, pronuncia alfa, e como é que ele escreve aqui, ó? Aqui é a nossa letra do A do alfabeto, e aqui é como é que se faz o alfa. Fazer o alfa é assim, ó, tá? É o alfa do grego. Todas essas de vermelho, de azul que vocês estão vendo, é como que se escreve o A, o B, o T, né? O Y, gama, delta. Tem alguns que não tem no nosso, né? Epsilon. O K, o I, tem um pouco de diferença do nosso, mas algumas são parecidas, né? Essas de azul todos é em grego e no nosso alfabeto grego baseado é esse que está de preto aí no maiúsculo, né? As letras maiúsculas aí, vocês podem ver que há muita semelhança. Então, peraí, deixa eu marcar aqui. Então, o A, B, o gama, as letras gregas em maiúsculas e as azul em minúsculas. Vocês verem aí, o ômega está aqui no final, ó. Vocês verem aqui o ômega. Fala tanto em ômega 3, né? O ômega 3 hoje está na moda o negócio de ômega 3. Ômega é a última letra. Então, como é que ela é o alfabeto dela? Maior, maiúsculo. Então, vocês podem ver que algumas há semelhança com o do nosso português, né? A letra A, a letra N, ó. Então, vamos ver onde é que fica a Grécia e comparar mais uma vez a Grécia, para onde já chegou a letra, que é lá na Europa, a Grécia. Vamos situar aqui no mapa, ó. Vou circular aqui, bem aqui. É o paraíso, a Mesopotâmia. Vocês podem ver, se eu aumentar aqui, ó. Tá vendo aí o Caldeia? Vocês vão ver muita essa história da Caldeia na Bíblia, né? O Tigres e Eufrates. E para onde é a Grécia? E também pegaram, se inspiraram aqui nos sumérios, nos mesopotâmios. Olha como tá longe, ó, já atravessando um monte de mar. Então, os gregos aqui chegaram até aqui, esse conhecimento dos gregos, esta forma de escrever, né? E que eles aperfeiçoaram isso daí. Surgimento da escrita hebraica. Como é que surgiu a dos hebreus? Como era a escrita dos hebreus? Eles imitaram tudo. O que eles imitaram? Como eles aprenderam a escrever? A origem da escrita está intimamente ligada a lembranças de fatos. Então, a escrita, pessoal, a escrita era para lembrar algo que eles queriam. Tipo, eu quero lembrar como era um peixe. Aí ele fazia um símbolo de um peixe. Como era que os hebreus faziam o símbolo do peixe? Como era o peixe deles? Ó, o desenho do peixe na terra, faz assim e puxa assim. Então é uma escrita que eles desenhavam para fugir, para poder saber o código deles, para saber quem era cristão. Então é para lembrar alguma coisa. Então eles faziam esses símbolos para poder lembrar algo. Assim, o homem buscou desenvolver meios de recordar fatos. Podemos dizer que as primeiras formas de gravar recordações, tentar desenhar os fatos que se deseja recordar. E nisso, diversas cavernas foram marcadas com desenhos de animais e de vitórias, que era para lembrar algum fato, algo que aconteceu.
Então, nós vamos ver aqui primeiro o que a gente chama pictogramas, que é a escrita nas cavernas. Essas transcrições foram evidenciadas dos sinais deixados nas paredes das cavernas, mas elas não podem ser consideradas a escrita propriamente dita, visto não seguirem uma forma padronizada de representação. Então não pode dizer que é uma escrita mesmo escrita. Por isso que chama pictograma, são os pictogramas. Escritas entre aspas nas cavernas. Como não segue um padrão, uma regrazinha, eram mais animais, ó, pode observar os animais que vocês conseguem enxergar aí nas pedras, né, nas cavernas. Os desenhos que faziam eles entenderem algo, significava algo para eles. Talvez a gente olhe aí, ó. Jamais nós, os homens, os historiadores, analisam e acham que é algo. Se a gente hoje, com a nossa tão avançada atualidade, a gente vê um escrito, um texto explicadinho, bonitinho, ainda gera mal entendido, imagina isso daí, né? Os homens querem tentar adivinhar o que é que os homens escreveram nas cavernas, o que é que eles estavam querendo dizer com isso aí, né? Ah, isso aqui é um lagartixa, não sei o quê. Então a gente não tem como dizer. Isso é muito ilógico, né? Eu quero dizer aqui para vocês. Porque se com todo o contexto ainda gera mal interpretações, a Bíblia aí cheia de más interpretações, né? Imagina um desenho desse daí que não segue padrão, uma sequência, uma ordem explicativa. Então essas pinturas chamadas rupestres, porque eram grosseiras, né? Eram desenhos simbólicos, os quais objetivaram representar coisas. Cada pessoa sinalizava o que pretendia expressar de uma forma diferente, aleatória. Especialmente por esse motivo, essa tentativa de comunicar dos primórdios não era muitas vezes compreensível por todos, de modo que, com o passar do tempo, esses sinais deixavam de atender às necessidades de comunicação. Olha só, tá vendo que eu estava dizendo já bem aí? A própria história. Se os descendentes deles mais próximos não conseguiam nem entender o que eles estavam escrevendo aí, e avalio hoje. Os historiadores querem se achar os doutores, né? Todo respeito a eles, mas a gente não pode tentar adivinhar o que a gente não viveu na época, né? Por isso que se chama só teoria, tese, são teoria, hipótese. Eu acho que é isto que queriam dizer. Como dizer também que o homem surgiu lá da África, né? Viveu lá dos macacos. Eles acham, é uma teoria. Então eu vou traduzir essa teoria dele pelo acho, que não se tem certeza. Não é um fato. Então tá aí outros pictogramas, um desenho aí também, né? Que a gente pode dizer aí. Ah, e será que é um boi, é um cavalo, é um veado? O que que é isso aí? É um que eles desenharam aí um monte de gente aí, ó. Posso tirar a conclusão aí como visão religiosa de que aqui do lado aqui, ó, esse bezerro aí deve ser o bode, o Satanás, o Bafomé, botando as almas tudo aqui no inferno. Né, não, ó, aqui as almas no inferno, aqui Satanás, aqui o Bafomé, o bode. Então, eu posso dar a interpretação que eu quiser, pessoal. Então, não é, eu não posso olhar uma coisa e dizer, ah, é isso aqui, né? Eu não estava nem na época para saber. Aqui também tá outros desenhos, querem dizer algo para você interpretar. E o que que você acha que é esse desenho aí? Diz o que aí nesse desenho? Aí, como a gente viu aí, os historiadores dizem que é para representar geralmente às vezes as vitórias dele, as conquistas. Tá matando algum bicho aí, o que é? Esse homem parece que tem um chapéu na cabeça, ó, os homens usando um chapéu esquisito na cabeça. De palha, parece, ó, pode ver aí, ó. Então não dá para entender claramente. Porque se for levar em consideração isso daí deles, do que a história diz que a história quer acertar, né? Que é isso, aquilo, outro, os desenhos. Então vamos dizer que sereia existe, porque eu já vi nos meus estudos imagens nas cavernas de um desenho que parece uma sereia, né? E não só um povo fez esse desenho, povos que nem se conheciam um do outro lado do mundo, desenharam sereias, que disseram que viram e botaram. Então são coisas assim muito complexas. Chegamos agora em Abraão e a escrita. Abraão e a escrita, pessoal. Deixa eu ir aqui. Então, iniciamos agora nossa análise da escrita do povo hebreu. Agora nós vamos entender o povo hebreu com a existência de Abraão, definindo que tal pessoa tenha saído de Ur dos caldeus
Então, o que que aconteceu? Abraão saiu lá do povo sumério, que eu mostrei para vocês, né? Lá em Ur dos Caldeus, lá no sul, lá da Mesopotâmia, do rio Tigres e Eufrates, como diz em Gênesis capítulo 11, uma região que se idealiza conhecer os símbolos, ou seja, Abraão já conhecia, né? O povo de Abraão conhecia esse símbolo, porque ele era daí. Na rota clássica, temos que Abraão sai de Ur dos Caldeus, indo para Padã Arã. Gênesis vai dizer isso aí, ó, capítulo 28. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmã de tua mãe, e tem contato com todas as culturas da região do Eufrates em que passou. Então, ele vai, ele sai, então Abraão sai, faz essa trajetória, e aí ele tem contato com todo esse povo. Já vou mostrar aqui. Então, neste percurso, a forma de escrita é a cuneiforme. Então, no percurso que Abraão tá, ó, vamos mostrar aqui o percurso dele, que Deus, trajetória de Abraão, para a gente entender na Bíblia. Abraão está aqui. Ó, vamos ver aqui a trajetória de Abraão. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. Bem aqui é o de onde ele estava. Abraão estava aqui, ó. Dá um zoom aqui para vocês. Ur dos Caldeus. E aí Deus manda ele sair daí, onde surgiu a escrita dos Sumérios. Aí Abraão vai fazer uma trajetória, você seguindo essa linha de preto aí, ó, para onde Abraão vai andando, ó. Abraão vai andando. E tem o andamento do Abraão. Ele vai andando, ele vai para Padã Arã, aqui Padã Arã aqui, ó. Aumentar de novo aqui o zoom, ó. Padã Arã, como está dizendo lá na Bíblia. E aí ele vai fazendo toda esta trajetória, esta viagem. Aí aqui vocês podem ver a trajetória de Abraão, ó, vai por todos os locais. E ele passa por Salém, ó, Salém existia, sabia? É onde fica Jerusalém. Salém mudou para Jerusalém. E está aí a trajetória dele, ok? Então, a partir de Padã Arã, Abraão vai em direção ao Egito e nesta região entra em contato com as escritas proto-sinaíticas entre cidade de Ebla e Damasco. Então, bem aqui, ó, pessoal. Ó, Damasco, bem por aqui ele entra em contato com outras escritas proto-sinaíticas. As escritas proto-sinaíticas, bem aí quando ele está indo rumo para o Egito, quando eu mostrei aí, né? Então ele vê essas escritas proto-sinaíticas. Já vou mostrar como são essas escritas. Entre essa cidade de Ebla e Damasco. Aí ele tem contato com regiões de misturas entre proto-sinaítico e cuneiforme, então ele começa a ter uma mistura dessas duas linguagens, ó, a mistura de cuneiforme com proto-sinaítico, mas com grande tendência à utilização do proto-sinaítico, ou seja, havia uma utilização maior dessa outra proto-sináitica, não da cuneiforme. Indo em direção ao Egito, tem contato com os hieróglifos. Então, Abraão também passa a ter contato com os hieróglifos em sua fase de evolução dos símbolos proto-sinai. Então, está evoluindo, ou seja, vai evoluindo do cuneiforme proto-sinai e para os hieróglifos, né? Cuneiforme, porque como a escrita surgiu na Suméria, então aquela historinha, né? Vai modificando, aí vai aperfeiçoando, aí chegou no hieróglifos. A escrita vai havendo a modificação onde o Abraão vai chegando, ele vai passando. Escrita mais antiga que a cuneiforme já registrada. Olha aí uma das consideradas mais antigas, né? O proto-sinaítico. Então ele chega lá e vê essa mistura do proto-sinaítico. Ele aprendeu, né? O Abraão. Ele conheceu lá a cuneiforme
Aí quando ele faz a viagem, ele chega lá na escrita mais antiga, né? A Proto, essa daí. E depois ele vai lá para o Egito e conhece os hieróglifos. Então ele começa a fazer essa mistura lá. Mas conforme a história, é considerada a escrita mais antiga, tais seguem o princípio acrofônico, em que a primeira letra ou símbolo da figura seja idealizada na escrita. Tais são relatadas como as escritas alfabéticas mais antigas, vindo na linha de recordar fatos passados. Seu desenvolvimento se dá na região semítica e sendo difundida para esta região e chegando à região egípcia. Olha aqui a palavra semítica de novo, que a história vai dizer, que é dos povos lá, descendente de Abraão. Por que que será que vem dessa geração aí de Noé? Os escritos. Quando a gente for chegar nessa parte aí do Gênesis, a gente vai entender melhor o porquê disso daí, tá? Então, a região semita e egípcia se adequaram e evoluíram a este tipo de escrita aqui, né? Essa aqui que é a escrita proto-sinaítico. A escrita proto-sinaítica. Vocês conseguem ver aí os desenhos, como que é nas pedras, ó? Como é que eram os desenhos aí? A questão é que em toda a fase de contato não se tem um relato de que Abraão e seus descendentes, antes de Moisés, tenham escrito documentos em qualquer uma das formas de escrita. Então, o que está entrando em intriga é o seguinte: Abraão andou, rodou por aí tudo e Abraão, o povo dele, não se preocupou em escrever nada. Muito estranho, né? Isso é o questionamento que se ficou. Por que que eles não escreveram? Por que que eles não temos que na cidade de Ébala relata sobre a vida de Abraão em tabletes em escrita cuneiforme, mas nenhum relato de que ele tenha escrito algo. De propriamente dele, não, mas que outros falaram sobre Abraão, né? Nebla, lá onde eu mostrei perto de Damasco. Assim sendo, é de analisar que Abraão e seus descendentes não tinham adquirido técnicas nesse tipo de escrita. Quer dizer, Abraão não sabia escrever, era isso, né? Tem que ter as técnicas. Uma porque o cuneiforme exige modelos padrões e o proto-sinático necessita de ambiente propício para a escrita, o que seria considerado difícil para os Abiru. Abiru, o povo de Moisés é chamado Abiru, agora tu vai chamar eles de Abiru, né? Povos nômades que eram conhecidos os hebreus daquela época. É o povo nômade. O que que é o povo nômade? É que mora no local enquanto tem água, tem comida por bicho, quando acaba lá, aí eles se mudam. O povo hebreu era um povo brabo, considerado brabo, bruto, que não tinha capacidade de conseguir escrever. Ou seja, em outras palavras, trazendo para nós é o povo do interior da roça, que não sabe escrever. É isso que eles querem dizer, é isso. Não é o povo de cidade. Se hoje não é assim ainda, ou geralmente quem é do interior não quer aprender a ler nem escrever, não se importa, não precisa, eu não preciso mesmo, estou cuidando aqui da minha roça, eu quero saber ler e escrever. Então aqui os Abiru, né, que é os povos de hebreu, era chamado Abiru ou Zapiru. Apiru foi o nome dado por várias fontes sumérias, egípcias, acádias, os hititas e ugaríticas, datadas aproximadamente dos 2000 anos a cerca de 1200 a.C., ou seja, entre 2000 a 1200 anos antes de Cristo. É considerado os relatos da existência dos Abirus, do povo hebreu lá, do Abraão que foi para lá, né? O povo de Deus saiu fazendo essa trajetória. Então, há esses grupos chamados, né, como invasores nômades em áreas da crescente noroeste do crescente fértil da Mesopotâmia e do Irã até a fronteira do Egito.